Fala aí, galera do canal ES 3.0, tudo bem com vocês? Bom, seja muito bem-vindo a esse canal, viu? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, mas fique muito à vontade. Esse é o espaço onde a gente estuda um pouquinho a Palavra de Deus. Então, se você quiser acompanhar aqui esse estudo, fique ligado aí na gente. A gente também utiliza um guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Se você quiser adquirir esse guia de estudos, para também estar mais por dentro aí da nossa discussão, do nosso debate, entre em contato com a gente aqui que a gente vai estar disponibilizando esse guia para você também, beleza? Esse trimestre, nos últimos 3 meses, estamos debatendo e estudando a aliança na Bíblia. Essa temática da aliança, para a galera da teologia aí, sabe que essa temática é muito importante. Nessa semana, nós estamos falando sobre o santuário na nova aliança. Ou seja, entendendo a importância do santuário dentro da aliança, dentro especificamente da nova aliança, que é a aliança estabelecida por Cristo, tá? Através do seu ministério e sacrifício. Vamos então fechar esse entendimento do santuário na nova aliança e a importância dele na nova aliança, tá bom? Mas antes da gente continuar a discussão aqui, só para contextualizar vocês, eu quero ler Êxodo capítulo 25, 2 versos, primeiro verso 8, depois o verso 40, tá bom? Êxodo 25, verso 8 diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Esse é o verso 8. Então Deus fala para fazer um santuário, para o povo de Israel fazer um santuário, especificamente Moisés, aqui está recebendo essa ordem, para que Deus pudesse habitar no meio deles, no meio do povo de Israel. E no verso 40 diz assim: tenham o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então Deus mostrou um modelo do santuário para Moisés construir esse santuário aqui, né, na terra, para que Deus pudesse habitar no meio do povo de Israel. E no verso 40 Deus reforça para fazer segundo o modelo que foi mostrado, ou seja, existe um santuário no céu que foi um modelo mostrado para Moisés, e através desse modelo que foi mostrado para Moisés, ele iria construir o santuário aqui na terra. E o texto de Hebreus também confirma que existe um santuário no céu e que o santuário que foi feito aqui na terra foi feito através desse modelo que foi mostrado para Moisés, tá bom? Lembrando que um aspecto bem importante é o seguinte: no passado, Deus habitou no meio do povo através do santuário. O santuário foi uma ferramenta pelo qual Deus habitava no meio do povo. Deus Pai, então, habitava ali no meio do povo. No Novo Testamento, a gente vê Jesus habitando no meio do povo, convivendo aqui com os seres humanos 33 anos e meio. Então, Deus Filho também habitou com os seres humanos aqui 33 anos e meio. Após Jesus ir para o céu, desce Deus Espírito Santo para então continuar habitando com os seres humanos até a volta de Jesus. Então, olha, é uma coisa bem importante, né? A gente percebe que Deus nunca deixou de habitar no meio do povo. Deus elaborou estratégias e meios para poder estar no meio do povo, para poder estar ajudando os seres humaos, acompanhando os seres humanos e habitando aqui no meio dos seres humanos. Primeiro com o santuário, com Deus Pai, depois Deus Filho, aqui com seu ministério de 33 anos e meio, e depois com Deus Espírito Santo, que está até os dias de hoje habitando em nosso meio. Mas a gente entendeu que existe um santuário no céu. Jesus, quando ele ascende ao céu, quando ele sobe para o céu, após ter ressuscitado, depois de 40 dias que ele ressuscitou e ficou aqui na terra, quando ele sobe para o céu, ele é entronizado no santuário celestial. Inclusive, o texto de Apocalipse, no capítulo 4 e capítulo 5, falam sobre a entronização de Jesus no santuário celestial, que é um momento muito marcante, muito importante, tá? E aqui no guia de estudos tem uma frasezinha que está dizendo assim: a expressão final que diz que Cristo agora comparece, essa expressão final que diz que Jesus agora comparece no santuário celestial para interceder por nós, ou ele comparece agora diante do tribunal por nós, por conta da gente, nos traz a ideia de que Jesus ele foi entronizado no santuário celestial com um objetivo bem específico, que era de interceder pela humanidade. E a gente poderia ler alguns textos aqui
conta que esse vídeo tem um tempo um pouquinho menor, a gente não vai ler todos os textos, mas a gente vai ler outro texto que é 1 Timóteo, então se você já quiser ir procurando na tua Bíblia aí, 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 5 e verso 6. Mas a gente entende que Jesus ele entra no santuário celestial para continuar atuando em prol do ser humano. Jesus morreu na cruz por nós, mas ele não deixou de atuar em prol do ser humano. Ele continua hoje no santuário celestial, fazendo agora outro serviço em prol do ser humano, que é a intercessão, tá bom? Vamos ler 1 Timóteo, na verdade, capítulo 2, verso 5 e verso 6, diz assim, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então aqui fala que Jesus, ele é o nosso único mediador, não há outros mediadores, não há outros deuses. E aqui quando fala que há um só Deus, claro, Deus é apresentado como uma forma única, né? É claro que a gente entende que Deus se manifesta como uma trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três são um só. Então quando a Bíblia fala que há um só Deus, é porque está falando de Deus na forma triuna e única, né? Os três se apresentando como um só, tá bom? Mas fala que há um só mediador também, um só intercessor. Então, isso daqui traz um entendimento bem importante para a gente, que eu quero fazer um link aqui que é muito importante. Se há um só intercessor e um só mediador, não tem como eu orar em nome de outras pessoas. Como, por exemplo, se eu dirijo orações para outros santos, para outras pessoas, como, por exemplo, se eu dirijo uma oração a Maria, se eu tenho uma reza a Maria, ou se eu tenho uma reza a algum santo Aparecida ou qualquer outro santo, se eu dirijo oração a eles, eu estou trocando o meu único intercessor, que é Jesus, e eu estou colocando um ser humano como intercessor, que não tem alçada e não tem como interceder por mim, porque não tem o gabarito para isso. Qual que é o gabarito para poder ser intercessor? É ter morrido por nós na cruz do Calvário. Então só Jesus, que foi o nosso único resgate, como o texto disse aqui no verso 6, ele tem alçada e ele tem gabarito para poder ser o nosso intercessor. Maria não morreu por nós, a Aparecida não morreu por nós, os santos não morreram por nós. Então, eles não têm alçada para poder interceder por nós. Então, se eles não podem interceder, eu não tenho como orar a eles, eu não tenho como fazer rezas a santos ou a Maria, porque eles não têm alçada para poder se apresentar perante Deus. Tem uma frase aqui no Guia de Estudos bem interessante que fala assim: alguém que conquistou para eles o que jamais obteriam por si mesmo, ou seja, a salvação, a justiça perfeita, a única justiça que pode chegar à presença de Deus. Ou seja, a única justiça, o único que tem, como eu falei, gabarito, justiça suficiente para se apresentar perante Deus, representando a gente, é Jesus. Porque ele fez algo, como disse aqui, que ninguém poderia fazer por si mesmo ou pelos outros. Só Jesus pôde fazer isso. E através desse grande sacrifício de Cristo e obra de Cristo, que a gente hoje pode ter a salvação, tá bom? Essa intercessão de Cristo é muito importante. Então, no santuário celestial, a gente vê que, eu vou remontar aqui para vocês, tá bom? De forma imaginária. No santuário celestial se apresenta Satanás como advogado de acusação, Jesus como advogado de defesa, Deus como o juiz e nós como os réus que somos apresentados perante Deus. Se eu aceito Jesus em minha vida e faço dele como o meu intercessor, eu chego no tribunal divino com Jesus como meu advogado. E Jesus nunca perdeu e nunca perderá nenhuma causa. Ele é o advogado perfeito. Não tem como Satanás ganhar nenhuma causa tendo Jesus como nosso advogado. Mas se eu não aceito Jesus, olha agora o quadro que eu me encontro no tribunal divino. Eu chego no tribunal divino, lá como réu,
Tem Deus ali como o juiz, Satanás como advogado de acusação, e não tem ninguém para me defender se eu não aceito Jesus como meu Salvador. Então eu só tenho acusação. Então pense que cenário mais dramático. Irmãos e amigos que estão aqui assistindo e debatendo esse tema comigo, a temática do santuário é muito importante para a gente entender como nós somos salvos. Entende que Jesus ele sobe para o céu, para o santuário celestial, e agora ele começa a fazer um trabalho muito importante de intercessão. Por isso que nas nossas orações nós terminamos ela em nome de Jesus, assinando a oração em nome de Jesus, porque é ele que leva a oração até o céu, tá bom? Então não esqueçam de fazer de Jesus o seu único e soberano intercessor. Ele é o único que tem a alçada para isso. Não coloque outras pessoas no lugar de Jesus como intercessor. Não ore a outras pessoas, não reze a outras pessoas, porque só Jesus tem capacidade de interceder por nós e ser o nosso único advogado, tá bom? Galera, foi um prazer compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com vocês, de poder discutir um pouquinho essa temática do santuário na aliança, que é muito importante, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, beleza? Falou!